Hello? Batman? Sinto muito. O Batman não pode ajudar! O quê? Problemas com alternador? Que fase. Vai que o herói que você liga tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Alto com guincho 24 horas, chaveiro e muito mais. Precisou? É só ligar, né? Fale com seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. Está começando mais um Encontro Esportivo. TV Esporte Mais, canal 27 da NET, 10 da Cabo Net, pela internet www.tvesportemais.com.br ou também com as emissoras parceiras aqui da TV Esporte Mais, que também exibem esse programa. Eu sou o Nelson Júnior, todos os sábados estamos aqui trazendo alguém ligado ao esporte, batendo um papo, trazendo uma entrevista legal. E hoje, mais uma vez, eu tenho a honra de receber alguém muito especial para o mundo, né, da bola, que nos prestigia aqui também no Encontro Esportivo. Foi um meia habilidoso, base no São Paulo, jogou muito bem, títulos no Santos, na Espanha, no Zaragoza, seleção brasileira, sempre ligado ao futebol, depois quando também aposentou, né, foi treinador, foi dirigente, um cara muito especial para nós aqui. É o Paulo Giamelli, que eu tenho a honra de receber aqui. Tudo bem com você, Giamelli? Obrigado pela presença, viu? Nada, um prazer estar aqui com você, para poder falar de futebol, falar de esporte é sempre bom. Nos encontramos, né, nós que estamos trabalhando aqui em São Paulo, em Osasco, na última partida. Falei, pô, Giamelli, queria convidá-la aqui no programa. Ele falou, ó, tô aqui, né, tô também parceiro do Grêmio Osasco, com esse novo projeto que você traz, né, Giamelli? É verdade, eu sou sócio numa empresa de bilheteria, de controle de acesso, sócio-torcedor. A gente tem vários clubes que a gente trabalha juntos, o Grêmio Osasco é um deles, a gente começou esse ano com o Grêmio Osasco. Já faz 3 anos que a gente tem essa empresa e apostando nessa parceria, né? Porque o Grêmio Osasco eu acho que é um clube que tá surgindo agora, tem pessoas sérias por trás. Eu acho que o futuro do futebol é por aí. Então a gente está junto com eles, não é uma aposta, acho que já é uma realidade. E estamos muito contentes com o que a gente está fazendo. Muito legal, nós vamos bater um papo disso, vamos falar dos projetos que o Giamelli traz agora também, depois de ter parado com o futebol, sendo treinador ainda, que é um baita de um profissional também. Mas é um bate-papo que eu quero relembrar aqui da sua carreira, né, Giamelli? Estava aqui contando na sua apresentação. Você fez base no São Paulo, né? Queria que você relembrasse como foi esse início de carreira do Giamelli. É muito bom, né, relembrar. Eu nasci aqui em São Paulo, sou lá do Tatuapé, da Moca. Minha carreira inteira é relacionada ao começo dela com o Juventus. Eu comecei nas categorias de base do futebol de salão do Juventus. Certo. Depois fui uma passagem rápida pela base do Corinthians. Daí fui para o São Paulo muito novo, com 12, 13 anos. E fiquei lá no São Paulo até me profissionalizar com 16 para 17 anos. Com o Tele Santana, naquele time sensacional que o São Paulo tinha, de 92, 93, 94. E aprendi muito, devo muito ao São Paulo, por essa base toda, de ter convivido com pessoas, além de grandes atletas, grandes pessoas, grandes homens, exemplos que estão aí, que é o Tele Santana mesmo, Raí, Muricy, Zete, Leonardo, enfim, Cafu, essas pessoas aí que já eram estrelas quando eu estava surgindo. E naquele time que o Muricy era o treinador, né? O Muricy era o treinador daquele time do Expressinha. Então eu acho que a minha base não poderia ter sido melhor em questão disso, né? De ter passado pelo São Paulo. E depois sim, daí segui minha carreira, eu tive que buscar meu espaço, fui para o Santos, porque não tinha espaço para jogar no São Paulo. Sim. Era isso que eu ia falar, era um time muito forte, né? O time do São Paulo. E nessa base, você disse que chegou com 12, 13 anos, queria que você contasse um pouquinho mais em detalhes, né? Quem fazia parte desse time? Você disse que o Muricy foi seu treinador. Explica um pouquinho mais como foi essa sua trajetória no início no São Paulo Futebol Clube. O Muricy foi treinador nosso já quando a gente já estava na fase já do Expressinho, né? Já no Expressinho. Do aspirante, que tinha o antigo aspirante. Mas o time foi feito lá atrás, com o Rogério Ceni, comigo, o KT, Pereira, Mona, Pavão, André Luiz, enfim, Sérgio Baresi.
depois veio o Bordon, daí veio o Juninho Paulista, o Guilherme. E o grande mentor de tudo isso foi o Silva, que foi um treinador de base para mim, o melhor treinador de base que eu já tive, que eu já trabalhei. E o Silva lá atrás foi fazer esse time, e esse time foi campeão infantil. Porque o bom foi que eram os mesmos jogadores, mudava 10, 20% só da base durante todo o ano. E a gente foi campeão infantil, foi campeão juvenil, foi campeão júnior, foi campeão Taça São Paulo, campeão aspirante. Quer dizer, o trabalho a longo prazo, deixando o Silva, né, que era o treinador na época, trabalhar, fez com que esse time ganhasse tudo. E daquele time, praticamente todos os jogadores, claro, uns tiveram mais sucesso, uns chegaram na seleção, outros chegou mesmo, mas todos chegaram a ser profissionais, todos chegaram a jogar, e isso foi fundamental. Naquela época o São Paulo realmente tinha uma estrutura na base que era a melhor do Brasil. A safra maravilhosa que ajudou também, né? Hoje o São Paulo continua tendo uma estrutura, talvez até melhor agora com a chegada de Cotia recentemente. Mas não traz tantos resultados. Como que você vê essa? Exatamente, eu acho que hoje a estrutura é muito melhor que o São Paulo tem, porque tem um CT próprio. A gente treinava no Morumbi, treinava no Rebouças, que é um campo fora ali do Morumbi, não tinha o CT estava fazendo. Treinava no próprio Morumbi mesmo? Treinava no Morumbi, vezes, no social do Morumbi. Então, hoje o São Paulo tem uma estrutura muito melhor. O Cotia é uma maravilha. É sensacional. Só que a quantidade de jogadores que revelam é menor. Talvez por uma demanda maior de resultado, de o time sempre ter que estar lá em cima. Você acredita que tem aquela coisa também, Cotia, né, um glamour, o jogador às vezes fica um pouquinho salto alto ou não? Não, eu acho que o futebol mudou muito, né? Da época que eu era júnior, que eu tinha 16, 17 anos, já faz 20 anos certo. Isso, 22, 23 anos. Então, os valores hoje são diferentes. A molecada hoje, já com 16, 17 ou menos até, já tem empresário, já tem contrato de chuteira, já tem a nutricionista, já tem o preparador físico pessoal, já tem assessor de imprensa. Então, o futebol mudou muito. Não que tenha piorado, eu acho que não. Eu acho que melhorou, é muito mais profissional. Só que o funil é muito mais justo, mais apertado, porque você tem muito mais gente estando ali e jogadores de outros clubes também, que normalmente não vinham, né? Hoje você contrata já na base. O menino com 16, 17 anos já é contratado para vir para o clube. E a gente passou essa experiência, eu como gerente do Santos em 2010, 2011, a gente passou por essa experiência lá, de que jogadores que tinham, a gente até brincava, cara, eles tinham com 16, 17 anos um salário que eu não tinha quando estava na seleção. É verdade. Né? É verdade. Pela diferença que foi, e ainda, se você voltar um pouquinho mais na época do Zico, do Sócrates, um pouco mais até na época do Rivelino ou do Pelé, os valores são totalmente diferentes do que a gente tem hoje. Então, o treinador da base, o treinador que faz essa transição entre o sub-17, sub-20 e o sub-23 até chegar no profissional, tem que ter muito cuidado, porque realmente tem alguns jogadores que deslumbram, né? O dinheiro, a fama, poder estar ali é complicado, por isso que alguns se perdem, né? É verdade. Alguns se perdem no caminho, e os que conseguem estar na linha e estar certinho, deslancham e vão embora e tem sucesso. E aí você falou de alguns nomes, e em 93 vocês ganharam a Copa São Paulo, né? A taça pelo São Paulo. Quem que era mais ou menos o time daquela época? Então, aquele time, é o que eu falei, desde de molequinho, a gente, 13, Já 14, 15 anos, já era essa base. Junto. E a gente, em 92, foi vice-campeão da Taça São Paulo. Eu joguei 3 Taças São Paulo, fui campeão em uma e vice em 2. Verdade, na sequência. Então, em 92, a gente perdeu pro Vasco nos pênaltis, um timaço, que era o Alexandre, que faleceu, o goleiro, tinha Nelson, tinha Doriva, tinha Cláudio Moura, bom, enfim, era um timaço. No ano seguinte, a gente foi campeão contra o Corinthians, que a gente ganhou na final, que eu fiz os 3 gols, aquele jogo aquele jogo que me levou para o profissional, que era o que eu falei, era Rogério Ceni o goleiro, Pavão, Sérgio Baresi, Mona, KT, Pereira, Toninho, Caio. O Caio era reserva, o Caio Ribeiro era reserva desse time, porque ele era um ano mais novo. Você jogou em 94 depois? Em 94 nós jogamos de novo, que a gente perdeu nos pênaltis pro Guarani, que o nosso time também chegou ganhando de 4, 5 do Inter, do Grêmio, do Vitória, parece, acho que do Flamengo. A gente foi atropelando e na final, num jogo que a gente tinha tudo para ganhar, uma daqueles caprichos do futebol, o Guarani também tinha um timaço. O time do Guarani era muito bom também, jogava Amoroso, jogava o Adriano, o Pitarelli, o goleiro, que estava numa fase boa. Então eu tive sorte de jogar 3 Taças São Paulo e ser vice em 2, campeão em uma. Eu acho que
Isso daí, dificilmente algum jogador tem no currículo, Era. fora aqueles que estavam junto comigo naquele time. Isso, te marcou, né? Lançou você para o time de 1993, Taça Libertadores da América. Como que foi chegar naquele timaço do São Paulo com o Tele Santana? Não, era um sonho, né? Porque eu vi ali treinando junto com o Toninho Cerezo, que eu colecionava a figurinha do Toninho Cerezo em 82, na Copa do Mundo. Pra mim, o Toninho era um cara, e tava ali e ele corria mais que a gente. Ele falava, Jogou muito então, bem. aprendi muito com ele. Leonardo, uma curiosidade, a primeira concentração que eu tive com o time profissional ficou no quarto eu e o Leonardo. Você e o Leonardo, a primeira. Só que o Leonardo já era o Leonardo, né? Já tinha vindo do Flamengo, já tinha jogado na Espanha. Cara, e aí você chega na concentração, você fala, meu, e aí? Eu ligo a televisão, não ligo? Ligo o ar-condicionado, não ligo? O que eu faço? Mas o Leonardo é um cara sensacional, me deixou super à vontade, mas era uma coisa impressionante, porque os meus ídolos estavam jogando ali. O time do São Paulo era Raí, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão, Zete. Eles iam 8, Elivelton, Palinha. Eles iam Miller jogando muito, né? Eles iam 7 e 8 para a seleção, cara. É demais. E era quando a gente jogava. E daí quando eles voltavam, a gente ficava torcendo para ter amistoso da seleção ou campeonato, para eles irem tudo para a seleção, Aí tinha para a gente poder jogar. oportunidade, né? E foi daí que surgiu a ideia do Expressinho, porque a gente tinha dois times tão bons que o São Paulo falou, cara, tem muita gente boa aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. Entendi. E em 93, naquela campanha da Libertadores, você chegou a ter alguma oportunidade? Foi relacionado? Joguei, acho que eu joguei 1 ou 2 jogos, fui muitos jogos pro banco, muitos jogos também, que era uma barra, que eu ia convocado, ia cortado no vestiário, um jogo na Colômbia, um jogo no Paraguai. Nesse campo de emoção, imagino que foi sensacional. Não, pra você, foi né? incrível e o time ganhava, o time era bom demais. E pra mim era uma experiência que, cara, imagina, a gente teve um jogo contra o Cerro Porteño, no Defensores del Chaco. Uhum. O Tele levou 19 jogadores, tinha que cortar um no vestiário e me cortou. Uhum. Imagina eu, com o uniforme do São Paulo, ter que subir no meio da torcida do Paraguai, vindo pedra, vindo bomba, vindo tudo. A gente assistiu o jogo, a gente ganhou o jogo. E uma coisa emocionante, que eu nunca imaginei na minha vida, de estar ali, representando o São Paulo, representando o Brasil, e com o uniforme do São Paulo, e brigando, realmente brigando com os caras do outro time, porque os caras viram que tinha a delegação, lógico, o diretor... Mas não tinha o como se camuflar ali, não? Não tinha Colocar outra como, não roupa? tinha como. A gente estava ali junto com eles. E até esse jogo, o ônibus foi apedrejado, todo mundo deitado no chão. Uma guerra que foi, a gente conseguiu ganhar, conseguiu passar naquela fase. E depois aqui no Morumbi era um espetáculo, né? Morumbi lotado, a torcida do São Paulo dando show. E cabia o mais time, gente, ficava um espetáculo. não, e o time dando show, né, cara? Que aquele time era um time que jogava bonito e ganhava, né? É impressionante, impressionante. Foi uma época muito boa do São Paulo. Com certeza. Foi o que formou muitos São Paulinos nessa década de 90, né? Sem dúvida. Ainda antes da gente continuar a sua carreira, tem alguma história que você lembra desse time, desse São Paulo de Tele Santana, que gostaria de lembrar aqui no encontro? Não, cara, uma história assim, pontual não, mas era muito gostoso jogar naquele time, né? E eu, como estava subindo, estava chegando, o Tele Santana era um cara que... Com o Tele, por exemplo, como é que era? Não, o Tele, pra mim foi o melhor, É. sabe? E ele tinha os métodos dele, se você não se enquadrasse no que ele falava, estava fora. Ele tinha uma linha dura, só que ele era realmente um paizão. Eu lembro que ele chegava, o treino era 9 horas, ele falava assim, ó, às 8 horas eu estou no campo. Se você quiser aprimorar, chutar com o pé esquerdo... Eu tô lá. Se você quiser cabecear, se você quiser aprender a bater escanteio, cruzar, às 8 horas eu estou no campo. Quem quiser chegar... E, pô, para nós isso aí era a melhor coisa do mundo, porque os novos chegavam mais cedo e realmente eu aprendi a cabecear melhor, aprendi a bater melhor com o pé esquerdo por causa do Tele. Ele fazia joguinhos, ele fazia brincadeiras ali, ele ficava pegando no pé realmente da gente. E eu cresci como jogador muito ali. E foi uma coisa que eu levei para a minha vida inteira. Uma coisa que eu falei assim, cara, os bons mesmo, quem consegue chegar é o primeiro que chega e o último que vai embora. Perfeito. Porque a competição é muito grande, a briga cotovelo com cotovelo ali é... O cara que joga e o que não joga, a diferença é mínima. Então eu tenho que me esforçar, batalhar para estar ali. E isso eu levei até o último dia da minha carreira. Com certeza. Aí a transferência para o Santos foi em 95. Isso, no final de 94 eu tive uma proposta para jogar na França, no Estrasburgo da França. Fui para lá, fiquei um mês, mas um negócio meio esquisito que aconteceu, que a gente prometeu uma coisa aqui, chegou lá era outra, valores e até o próprio contrato. Novo, né? Eu novo indo lá, o São Paulo também naquela, não queremos que você vá, mas vai e vai falando. Daí eu voltei,
nesse tempo eu perdi espaço, eu era titular, eu perdi o espaço no time do Expressinho. Veio uma opção de jogar o final da Série B pelo Santa Cruz. O Guilherme, que foi centroavante depois do Atlético Mineiro, hoje é o treinador de Marília, do Novo Horizontino, é de Marília. Meu conterrâneo. E hoje ele é o treinador do Novo Horizontino. Foi eu, o Guilherme e o Mauricinho, ponta direita. A gente foi fazer a fase final da Série B, né, do Campeonato Brasileiro lá no Santa Cruz. E daí quando eu voltei, eu tinha perdido o espaço no São Paulo, eu tinha que começar a batalhar de novo. Veio uma proposta do Santos, o Santos estava se formando. Eu já conhecia o Giovani, eu conhecia o Marcelo Passos, o Macedo estava lá, o Galo. Então, o Clodoaldo, né, o grande Clodoaldo Corró, era o diretor de futebol. Ele me chamou, a gente teve uma conversa e ele falou, a gente está fazendo um projeto bom, de gente nova, o Santos está precisando botar o pé no chão mais uma vez e a gente queria que você viesse para cá porque você é o jogador com o perfil que a gente precisa. E deu muito certo, né? Aquele time de 95 do Santos foi, eu acredito que foi o que voltou a dar orgulho do torcedor santista falar que era santista. Porque o torcedor santista estava meio enrustido, meio escondido, né? E aquele time de 95 foi o que aconteceu. Dava show, jogava bem e só não foi campeão por uma circunstância, por vários erros do árbitro no dia da final. Mas marcou época, né? A gente costuma dizer isso. Às vezes não vem um título, mas marca a época. Você jogando demais, Giovani, né? Não, eu ganhei a bola de prata da revista Placar, ganhei vários prêmios como jogador. Cheguei à seleção brasileira por causa daqueles jogos ali. E hoje eu ando na rua, ando em Santos, aqui em São Paulo mesmo. O pessoal lembra, fala, pô, Jamel, a gente lembra de vocês, mas talvez se tivessem sido campeões. É verdade. Porque aquele negócio foi uma sacanagem muito grande. Tem um amigo foi santista, muito grande. muito santista, que ele fala justamente isso. Aquele time de 95, por mais que não vieram tantos títulos como em outras épocas, marcou demais, né? Ele marcou muito para você também, né? Não, para mim marcou muito, porque dali foi a minha consolidação. Porque até eu estava no São Paulo, era uma promessa, depois comecei a aparecer, já não era mais promessa, mas era precisa provar. Esse Jamel aí mesmo, ele joga mesmo mais um que vai se perder no caminho, né? E daí no Santos, sim. No Santos eu tive essa oportunidade de jogar, me consolidar, chegar à seleção brasileira, o Zagallo me convidando para a seleção brasileira, jogar pré-olímpico, tá ali perto da Olimpíada de Atlanta. Então o Santos foi a consolidação, o que me deu a oportunidade de depois fazer toda a minha carreira fora do Brasil, tanto no Japão como na Espanha, que foram 10 anos aí que eu fiquei fora. E foi aquele time do Santos, né? Aquele time do Santos em 95. Que você chegou à seleção brasileira, vamos ver aí os gols do Jamel pela seleção, né? De um time que tinha, como você disse, o Caio, né? Tinha o Sávio, e o Jamel fez também muitos gols, né? Nessa época do Santos que o credenciaram, e foi também a sua passagem na seleção. Era com o Zagallo, né, Jamel? Quando a gente vê os gols que você marcou. Era o Zagallo, aí foi uma Copa de Ouro, que é o que é a Copa Confederação hoje, né? Foi nos Estados Unidos isso daí, esse acho que foi meu primeiro gol. E a seleção também o ataque era eu, Caio, Sávio, tinha o Roberto Carlos, tinha o Dida no gol, o Marcos Assunção, não, o Flávio Conceição, o Zé Elias, o Amaral. Timaço. 96, né, Jamel? 96, tinha o Beto, que era do Botafogo, tinha o Arilson, que deu aquela confusão que ele foi embora da concentração. É verdade, é verdade. A gente estava jogando o pré-olímpico. Então esse foi meu primeiro gol pela seleção e depois veio o pré-olímpico também, né? Que daí já era aquela seleção sub-23 que a gente conseguiu ser campeão lá na Argentina. Mas esse jogo aí foi muito emocionante para mim, porque imagina que foi o sonho de moleque realizado, né? Quando eu perfilei... E tinha pinta de galã, hein, Jamel? Vamos ser sinceros aqui, olha lá. Tava mais magrinho, tinha mais cabelo. Não, mas era um jogador que jogava com estilo também, né? E para mim, quando a gente perfilou para cantar o hino nacional, e eu caí... Esse estádio foi o estádio que foi a abertura dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E eu falei, cara, onde que eu tô, né? Cantando o hino nacional, com a camisa da seleção brasileira, imaginando tudo que eu passei até ali, e a alegria do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha família, do pessoal que torcia por mim. E eu falei, olha, cara, eu tô entrando para a história, né? Vestindo amarelinho não é para qualquer um. E quanto que foi o jogo, Jamel? Eu acho que foi 4-1, foi contra Honduras 4-1 ou 4-2. E foi muito gratificante essa passagem pela seleção. Pena que durou pouco, né? É emoção maior para um jogador, né, Jamel? É uma coisa indescritível, né? Acho que tem jogador que às vezes é mais desligado, mas
quem sabe dessa essência do brasileiro, acho que é o ápice mesmo, né? Não, isso aí já foi no pré-olímpico também. Isso foi um golaço que eu fiz, um gol de chaleira. Esse foi um golaço. Que aconteceu no pré-olímpico da Argentina. Foi um golaço que vale muito mais do que a qualidade da imagem, né? Que a gente conseguiu angariar aqui. Letra, chaleira, como é que você chama aí? Golaço, né? De chaleira, né? E muito legal, cara. Foi o Juninho Paulista, aí já tava o Zagallo. Então, eu acho que foi o máximo que um jogador pode chegar é a seleção brasileira. E, lógico, conseguir um título pela seleção, qual que seja, né? Claro, a Copa do Mundo é o máximo. E a gente... Eu consegui chegar ali, isso aí eu vou ter para minha vida inteira, falo para os meus filhos, vou falar para os meus netos e se lá para frente chegar a ter bisneto, vou falar também. E com o Zagallo foi também uma experiência boa para você, o tempo que vocês conviveram juntos? Não, muito boa, a gente ficou muito tempo junto nesse pré-olímpico, a gente ficou quase 40 dias, porque foi a preparação na Granja Comari, depois foi mais um tempão lá em Tandil, uma cidadezinha muito pequena da Argentina, que era um convívio de família mesmo. Que legal. E muito legal, tanto com ele como com todos os outros jogadores também, que a gente tem um relacionamento até hoje e aproximou muito, né? Com certeza, né? Muito legal de ver a carreira do Jameli nesse início. Daqui a pouco a gente vai falar, ele indo para a Espanha, né? Formou-se muito bem no São Paulo, títulos no Santos, muitos gols, né? Títulos na seleção brasileira também e foi fazer história fora do país. Só o primeiro bloco de intervalo comercial do Encontro Esportivo, hoje recebendo o Jameli. Voltaremos. O final de semana da TV Esporte Mais é recheado de debate e informações sobre o mundo do futebol aos sábados e domingos. Com a primeira edição, às 3 da tarde, com tudo sobre o que vai acontecer na rodada. E a segunda edição, às 6 da tarde, com gols e a repercussão dos jogos. Então não perca, aos finais de semana, o Na Rodada, ao vivo, na TV Esporte Mais. O pequeno Lucas tinha um sonho: ser médico. Mas sem ajuda, esse sonho estava longe de ser realizado. Até que um dia, uma empresa doou parte do seu imposto de renda para o Funcad de Osasco. E Lucas se tornou um médico que ajudou muita gente. Faça parte da história de uma criança. Destine parte do seu imposto de renda a pagar para os projetos do Funcad de Osasco. É simples e não custa nada. O torcedor São Paulino tem um espaço garantido na TV Esporte Mais. Toda terça-feira, Magno Nunes, Beto Casella e Vinícius Ramalho discutem tudo sobre o tricolor paulista e recebem convidados ilustres. Mundo São Paulo, toda terça-feira às 7h45 da noite, na TV Esporte Mais. A piscina sempre fez parte das minhas conquistas. Mas o melhor da vida não está apenas na competição. Por isso, escolhi viver no Piscine Home Resort, o maior complexo aquático residencial da cidade. Além de 1.000 metros quadrados de piscinas, agora eu tenho o lazer e o estilo de vida de um verdadeiro resort. Visite o stand e escolha também viver sempre em férias. Piscine Home Resort, Avenida Franz Voigeli 924, piscinehomeresort.com.br. O Encontro Esportivo está de volta na TV Esporte Mais, canal 27 da NET, 10 da Cabunet em Osasco e pela internet tvesportemais.com.br e também nas nossas emissoras parceiras que exibem o Encontro Esportivo. Jameli, a gente estava aqui, né, destrinchando a sua trajetória, os gols pela seleção. Teve mais gols, né, que o Jameli fez, Croácia, teve uma passagem muito vitoriosa no país que o levou para a seleção. Mas depois fora do país, né? Foi onde você fez a maior parte da sua carreira. Primeiro foi para o futebol japonês, é isso? Eu saí do Santos, eu fui para o Kashiwa Reysol, fiquei um ano lá.
E foi um ano muito bom, porque o time era o Antônio Carlos, o zagueiro, né? O Antônio Carlos Zago. Antônio Carlos Zago. Os 3 estrangeiros eram o Antônio Carlos, Hoje eu ele tá e o na Edilson. Ucrânia, né? Hoje ele está de auxiliar técnico, né? Lá no Shakhtar, talvez. E o Edilson, o Capetinha. Então o ataque nosso era eu, o Edilson e mais um outro japonês que era da seleção, era muito bom. E a gente só não foi campeão porque no final do campeonato o Edilson e o Antônio Carlos voltaram para o Corinthians. E a gente Eles não jogaram na final. Os últimos 8 jogos, 7 jogos a gente não jogou e não conseguiu. A gente estava na briga, e daí quando eles saíram, lógico. Fez falta, né? Fez muita falta, o time deu uma caída. A gente chegou em terceiro ainda, o Nicanor de Carvalho era o treinador. E foi muito bom, foi uma experiência difícil, porque eu fui com a minha esposa e 2 crianças. A minha filha mais velha tinha 2 anos e a outra tinha meses. Você já estava com 2 filhas? Com duas filhas. 23 anos. E foi muito difícil porque você sair do Brasil na primeira vez, você vai para Espanha, vai para Portugal, vai para Itália, é mais latino, é mais próximo, tanto o idioma como o clima, e, enfim, é mais fácil. Mas você sair de uma vez, já ir para o Japão, novo, com criança pequena, aí foi difícil no começo, mas me deixou mais calejado, porque depois... Imagino que os brasileiros tenham te ajudado também. Sim, né? Foi muito bom também que a gente tinha a comissão técnica de brasileiros também, o preparador físico, o preparador de goleiro, o roupeiro, o auxiliar também era brasileiro. E isso ajudou muito a gente, né? Porque você chega lá, no primeiro dia que eu cheguei, para decorar o nome dos jogadores demorava. Porque era tudo parecido, era tudo nome diferente, rápido no jogo. As palavras, né? Toca, cuidado, ó ladrão. Em japonês, até você aprender, você demora um pouquinho. Mas foi muito bom, foi muito legal. Eu gostei muito de morar no Japão. Eu acho que é um país que tudo funciona. O Japão é legal porque tudo funciona bem. É verdade. Eu estava vendo uma reportagem que na CBN esses dias, que lá o governo incentiva ao pessoal gastar, né? Falando economicamente, porque é uma cultura, não só do funcionamento das coisas, como disse, mas até da cultura do japonês, que ele é um cara que guarda, é um cara que é preocupado com o futuro. E aqui a gente sabe que o diferente é completamente diferente. Né? Se cria feriados prolongados para o brasileiro gastar, né? E economizar e não gastar, né? E lá é completamente diferente. No Japão eu fui em 97, que era um outro mundo, né? A gente não tinha internet ainda. A gente ficava sabendo notícia do Brasil por telefone, que você tinha que ligar para os Estados Unidos ligavam para o Brasil, era caríssimo, não podia falar muito. A gente tinha a videocassete, né? As fitas cassete, que tinham os pilotos da Varig, que existia a Varig ainda, eles levavam os programas, novela, telejornal, minissérie, eles levavam gravados em fita, vendiam pra gente lá, e era legal porque os jogadores dos times, que nem tinha o Gilmar, que agora é o Gilmar Rinaldi, está na seleção brasileira, ele era de um time, tinha o pessoal do time do Zico, que era o Cachimantes, que era o Alcindo, o Bismarck, tava o César Sampaio, o Zinho e o Evair no Flugels, eu, Antônio Carlos e Edilson. A gente comprava, cada um comprava uma parte dessas fitas e ia trocando. Quando a gente jogava, ia trocando para a gente saber o que está acontecendo no Brasil. Daí, hoje não. Hoje você entra na internet, você está conectado com o mundo inteiro, era muito mais fácil. O Zico foi o cara que abriu lá atrás, o Zico, o Oscar, o próprio Alcindo, que era muito mais dificuldade, né? Morar no Japão do que hoje, tanto para comida. Hoje você vai no supermercado no Japão, você compra exatamente o que você compra aqui. Entendi. Você tem produto brasileiro, o pessoal fica brincando, pô, tem guaraná, tem leite condensado, feijoada, e naquela época não tinha, então isso acho que foi uma evolução, e hoje o pessoal que vai jogar lá tem muito mais facilidade do que a gente tinha naquela época. Aqui pegou, né? Esse negócio de comida japonesa aqui é impressionante. Só que dizem que lá que é completamente diferente, né? Não tem esse negócio que a gente vai na comida japonesa que tem o atum com cream cheese, com manga, isso aqui no Brasil. Lá no Japão é mais tradicional e o sushi, o sashimi, a comida não é uma comida. É que nem você pensar que o Brasil a gente só come feijoada. Entendi. Que pensar que na Espanha só come paella. Não, é uma comida típica que tem, mas não é o do dia a dia da pessoa comum, né? Que come ali no trabalho. Você não vai no restaurante e come todo dia isso. Com certeza. E depois Zaragoza, que passagem, Jameli. Foi logo em seguida? Eu saí do Caxiua, fui para o Zaragoza. E primeiro eu fui emprestado 6 meses e depois fiz um contrato de 5 anos, que o Zaragoza, sim, foi o time que eu mais joguei, mais partidas eu disputei. Talvez hoje, quando eu vá
para a Espanha, na rua, o pessoal em Zaragoza me conhece mais do que se eu andar aqui em São Paulo. Verdade, cara. Porque lá eu tive... Foram 6 anos de muito sucesso e a identificação. Altíssimo nível, né, Jameli? Jogando contra os melhores do mundo, né? Você jogava num domingo contra o Real Madrid dos Galácticos, na quarta-feira você jogava contra o Celta de Vigo, que tinha a seleção russa, e na outra semana você pegava o Barcelona, que tinha Ronaldo, que tinha, enfim, Guardiola, e jogando sempre contra esses caras num nível muito alto, e a gente teve sucesso. A gente chegou, o Zaragoza nunca chegou na história, na última rodada, com a opção de ser campeão da Liga. A gente ficou em terceiro lugar pelos resultados, mas a gente, no momento, durante o jogo, a gente estava ganhando do Valência, o Barcelona e o La Coruña estavam perdendo. Se acabasse naquele minuto, a gente era campeão da Liga com o Zaragoza, que é um negócio fora do comum. Com certeza. A gente chegou a ser campeão da Copa do Rei, eu fiz gol na final da Copa do Rei. Até uma história legal, eu bati o pênalti, quando estava 1-1. E depois dali, até o padre, quando a gente foi na festa, falou, olha, eu não teria os nervos de aço, né? Ele falando em espanhol. O padre falou para você. O padre falando para mim e falando para todo mundo, porque a gente foi para uma praça, né, lá em Zaragoza, fazer a festa, tudo, e cada um falou um pouco, e o padre falou, olha, nesse jogo me chamou a atenção o padre de Zaragoza, como se fosse o cardeal aqui de São Paulo, né? Caramba. Falando, falei, olha, eu não teria a coragem que o Jameli teve de bater aquele pênalti, porque ele fez o gol. Agora imagina se ele erra, ele ia ficar marcado na história como o jogador que bateu o pênalti, errou e não deu o título para o Zaragoza. Mas ainda bem que eu fiz o gol, deu certo, a gente ganhou. Foi campeão com o Zaragoza. E foi campeão, foi muito legal. Vamos ver aí alguns gols, 2 gols do Jameli no Zaragoza, para a gente conseguir ilustrar um pouco mais essa trajetória na Espanha. Vamos lá. El balón para Paco. Paco juega con Bellisca. Sundgren. José Ignacio. Viene a presionar Pandiani. José Ignacio entrega la banda para Pablo. Presiona también Fran. Jameli ayuda. Deja para Pablo. Ha tocado Fran orientando el balón hacia Acuña. El cambio de juego para Bellisca. Iba a tapar Manuel Pablo. Bellisca que se va en diagonal, busca el centro para Snyder, la quiere dejar para Jameli, la pone para Snyder, la devuelve a Jameli. ¡Gol! Doble parece en el área grande del Deportivo entre Jameli y Snyder, la pelota llorando terminó dentro de las mallas. Gol del Zaragoza, minuto 41 de partido. Filigrana entre Jameli y Snyder. Bueno, sí, hemos visto una primera mitad algo torpe, digamos. A un nivel técnico, acabamos de ver una auténtica preciosidad, llena de habilidad, la jugada, precisión, precioso fútbol. Ahí lo vemos una vez más porque lo merece. Impresionante. Fíjate que ha habido imprecisiones en la primera mitad. Esta era lo más difícil. Es para ello, ¿no? Un magnífico futbolista con un futuro por delante extraordinario. Sigue jugando el Zaragoza, intenta llegar, a punto estuvo de hacerlo el brasileño Jameli. Ha controlado bien Miquel Soler, deja atrás a Cristian Karembeke, buen partido también del veterano Soler, deja para Jameli, penetra a Soler. Atención que puede haber peligro. El recorte de Jameli, penalti claro además. Penalti claro de Fernando Hierro. Le ha recortado perfectamente Jameli. Y atención a este minuto en el Estadio Santiago Bernabéu. 11 de la segunda parte. Posibilidad para que el Zaragoza marque. Vemos la jugada repetida. Sí, le mete el pie Fernando Hierro haciéndole la correspondiente zancadilla. Va a lanzar el mismo jugador brasileño, Paulo Roberto Jameli, mientras se produce la sustitución en el Real Madrid. Está silbando el público del Bernabéu. Y no precisamente a Mijatovic. Ha vuelto un mes después de la lesión, es un jugador fundamental en el Real Madrid. Y ha entrado Fernando Morientes mientras va a lanzar el penalti el Zaragoza. Se va a cumplir ahora el minuto 12. Va a ir Jameli hacia la pelota, se va el brasileño, dispara, ¡gol! Acaba de abrir el marcador el Zaragoza en el Bernabéu. Atención a la segunda plaza del campeonato de Liga. Atención a la sorpresa que salta en el Bernabéu. Y la cara de preocupación entre Lorenzo Sanz, presidente, y Juan Onieva, vicepresidente del Real Madrid, en el centro el presidente del Zaragoza. Jameli. El partido ha dado un giro radical
sobre todo, insisto, a partir del minuto 30 aproximadamente del primer tiempo. El Zaragoza ya no atacaba ya con tanta timidez, está mucho... Que isso, hein, Jameli? Bernabéu completamente lotado. Até arrepia, né, cara? Eu imagino. A gente jogando ali, você viu o time do Real Madrid quem era? Hierro, Roberto Carlos, Suker, Redondo, Mihajlovic, o Wilgner era o goleiro. Você viu o Morientes entrando ali depois. Não, o Wilgner era o goleiro da seleção alemã, jogando a Copa. E eu tive que bater o pênalti em cima dele. E ele foi catimbar ali, né? Foi um pouco à frente. Então, e o Bernabéu lotado. O Bernabéu é um estádio maravilhoso. Quem que fez o pênalti? Você, o Hierro? O Hierro, o Fernando Hierro, que jogou... E foi pênalti? Claríssimo. Foi pênalti. Deu uma jogadinha ali, tudo. Ganharam, né, esse jogo, né? Ganhamos esse jogo. A gente tinha muita sorte contra o Real Madrid. A gente ganhava do Real Madrid e o Barcelona a gente não conseguia ganhar. Teve até um jogo em Barcelona, 4-4, que o Rivaldo jogou muito. O Giovani estava jogando no Barcelona. O Guardiola, eu fiz 2 gols nesse jogo e a gente não acreditava, cara. A gente tá no Nou Camp, mete 4 gols no Barcelona e não ganha o jogo, cara. Que time que conseguiu meter 4 no Barcelona lá dentro? E a gente não ganhou o jogo. Mas isso aí arrepia, é o que eu falei. A história, a gente vendo isso aqui depois de tanto tempo, me enche de orgulho, né? Eu participei disso, cara, e eu posso falar isso pros meus filhos. Cara, pra não ficar repetitivo, mas eu só quero ver aquele gol novamente, na tabela que você fez com o Snyder. Tem como a gente colocar aí, Wellington, agora sem áudio, pra gente explicar um pouquinho do que era o time? Eu quero que você vá relembrando como é que foi esse time. Não, né? aí E essa troca de passes que é impressionante, né? Foi esse time aí que a gente foi campeão da Copa do Rei, que a gente ficou em 3º lugar na Liga. E aí tava jogando Toro Acunha, que era o titular da seleção do Paraguai, Radimov, que era o 10 da seleção da Rússia, Kili Gonzalez, que era o titular da seleção da Argentina, Gustavo Lopes, Snyder, que era o centroavante da Argentina também, esse é o Martim Velisca, e, enfim... Olha a quantidade de zagueiros do time adversário. Era um timaço o nosso time, aí é o estádio do Zaragoza, lá, Romareda, que é um estádio que teve jogo da Copa do Mundo de 82. Muita gente no estádio. E lotado, porque o nosso time estava bem demais. O La Coruña era um time que estava muito bem. E... O La Coruña já tinha os brasileiros, Mauro Silva? Já tinha saído o Bebeto, mas eu acho que o Mauro Silva ainda estava. O Donato estava. Não sei se o Djalminha estava nessa aí também já, não sei. Será que foi um pouco depois? Não lembro. Mas foi legal. E era engraçado que eu com o Snyder a gente tinha um relacionamento de amor e ódio. O Snyder era um cara muito... O típico argentino que... E a gente quase não se falava fora de campo. Mas era mais difícil de convivência, era isso? Difícil. Aí tinha 5 argentinos e eu de brasileiro. Então era meio... Eu tava no meio das feras ali, mas... Os caras viram que a gente era melhor estar junto do que estar brigando sempre, né? Sempre tem muito problema aí. E tem que ser profissional. Dentro de campo você se entendia muito bem. E dentro de campo a gente era... Fiz muito sucesso. A gente fez muito sucesso a dupla. Mas fora de campo era bom dia, boa tarde e acabou e tchau. Mais nada. Não tinha relacionamento nenhum. E o Kili Gonzalez? E o Kili Gonzalez não. O Kili Gonzalez era um cara assim. O Toro Acunha, o paraguaio também, um cara... A gente fazia churrasco, tudo. É que com o Snyder era um negócio meio de amor e ódio, sabe? Assim, a gente tava bem, mas dentro de campo. Fora de campo, ó, você não entra no meu lado, não pega meu espaço, não pega o seu. Que eu não mexo. Só que dentro de campo, vamos junto e foi muito sucesso. Deu muito... Que é o objetivo. Foram quantos jogos pelo time da Espanha? Eu não sei exatamente, mas foi perto de 200 jogos ali. Foi muito tempo quem jogou, eu joguei lá há muito tempo. E jogava muito, né? Porque na Europa você tem menos jogos. Então é difícil, muda muito. Às vezes você é titular absoluto, o artilheiro do time, o cara te tira. Entendi. Normal, te tira do time. E também pelo time, né? O time bom. Você acabou de falar que cada um sendo titular da sua seleção e tal. Não, a gente chegou a... Teve jogo no Zaragoza que não jogou nenhum espanhol. E todos os que jogaram, já tinham, que eles falam internacional, né? Já tinham sido internacionais com a tua seleção. Tinha um holandês, tinha um sueco, tinha peruano, tinha paraguaio, tinha argentino, tinha eu de brasileiro, tinha italiano, tinha russo. E todo mundo passou de seleção. E não jogou nenhum espanhol. Então, quer dizer, era um time batia bom. de frente, né? Eu lembro que vocês golearam o Real Madrid, né? Na oportunidade, né? Goleamos o Real Madrid no Bernabéu 5-1. E em casa também jogava bem. Quer dizer, foi uma época que o Zaragoza passou legal. Hoje, infelizmente, com esse negócio do futebol e dívida e tal, tá na 2ª divisão, tá penando. Então sobe um ano, fica 1, 2 anos, cai de novo. Depois sobe. Mas é um time tradicionalíssimo. Você costuma ir para rever amigos? Reviver essa história um pouco? Quase todo ano eu vou. Quase todo ano vai a Zaragoza. Porque sempre tem alguma coisa lá. Eu até muito pouco tempo atrás eu tinha um apartamento ainda lá. Entendi. Porque minhas filhas
cresceram lá, né? Foram 10 anos, desde pequenininho. Aprenderam foram alfabetizadas em espanhol, em castelhano, do que em português. E a gente tinha lá, mas daí, na hora da faculdade, elas preferiram ficar no Brasil, ficar perto da família, não quiseram voltar. Mas eu, sempre que eu posso, eu vou, é muito legal. O carinho que eu tenho lá. Na última vez que eu fui assistir um jogo do Zaragoza Real Madrid e fui de ônibus, né? Porque lá a gente anda de ônibus, é normal as pessoas irem com o transporte público. Agora aqui no Brasil está mudando um pouco isso, com o metrô e tudo. E eu entrei no ônibus e peguei lá depois o metrô. E o pessoal me viu no metrô assim, lá de Zaragoza, e falou... Começaram a cantar a música que eles cantavam pra mim quando eu jogava. Caramba. Que tinha uma musiquinha que eles cantavam lá, Paulo Jamelli, Paulo... A musiquinha que eles cantavam no dia do jogo, eles começaram a cantar no trem, cara. Eu falei, putz, isso aqui pra mim é... E você com a sua família? E eu com a minha família lá, e o pessoal vendo, e fala, pô, rapaz, os caras te conhecem e tal, tudo. Conhece, eu joguei aqui. Vamos ver os vídeos pra vocês verem. Que legal. E é muito legal, cara. Foi uma fase muito boa, e fora que Zaragoza é uma cidade sensacional. Parabéns, Jamelli. Sensacional de relembrar tudo isso. Mais um intervalo rapidinho, já tem mais Paulo Jamelli no Encontro Esportivo. Voltaremos. Aqui o torcedor corintiano tem lugar reservado no Mais Corinthians. Apresentado pela musa do Timão, Letícia Bepler. Você fica sabendo de tudo sobre o Timão, com entrevistas especiais, comentários, debates e a opinião de você, fiel torcedor. Não perca o Mais Corinthians na TV Sport Mais. Top Shop! E é claro, o primeiro programa, estamos com quem? Mas que tal, tchê? Com Cheeseburger. Ah, tchê! Voltamos, tchê! E você já veio com força total? Força total. A nossa cebola, que já é famosa, já pegou a batata rústica, que vem com casca, que é novidade. A costelinha suína com molho e barbecue, uma delícia, Ronaldo. Experimenta aqui, Ronaldo. Aproveita o embalo. O antepasto de entrada aí, quem sabe, né, tchê? Um molhozinho. E os drinks, Ronaldo. Mas que... Não pode beber serviço, hein, Ronaldo? Não Se pode segura. beber serviço. Não. Ronaldo. Tchê, fique à vontade, não passe vontade. Não passe vontade, melhor lanche da região, melhor porção da região, costelinha barbecue, cebola, tem de tudo aqui no Cheeseburger. Venha conferir. E é claro, a única que não presta aqui, o que é, tchê? É feio falar de boca cheia. É feio falar de boca cheia, porque aqui você não fica de boca vazia, é Cheeseburger! Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos. Que honra, hein? Paulo Jamelli aqui no Encontro Esportivo. O Encontro Esportivo recebe um dos maiores ídolos da história do Santos, São Paulo, Zaragoza, que a gente está aqui contando a história. E depois você voltou, né, para jogar no Corinthians. Então, só faltou o Palmeiras ali no seu currículo aqui dos grandes, né, Jamelli? É verdade, cara. Quando eu acabei o contrato do Zaragoza, eu voltei pro Corinthians. Voltei numa fase que o Corinthians estava tendo uma transição muito grande, que tinha um timaço. E eu voltei para jogar nesse timaço. E quando eu cheguei aqui, era outra coisa, mudou. Que era o Jorge Wagner, o Liedson, o Dida, o Vampeta, o Gil, o Kleber, lateral esquerdo, o Fábio Luciano. Era o time assim que eu ia chegar para jogar nesse time, que tinha saído o Ricardinho e tal, estava precisando de alguém no meio campo. Só que o time, eu cheguei numa semana, na outra semana o time desmontou. Foi a época que começou a
aparecer o Abuda, o Jô, o Coelho. Quando esses jogadores tiveram oportunidade. Que era a Taça São Paulo, mas que colocaram lá. E foi quando chegou eu, o Robert e o André Luiz, de mais experiente, e o time desmontou. E eu tive um campeonato brasileiro, a gente não foi tão mal, não teve nunca, em momento algum, perigo de cair, mas também, pro Corinthians, tem que estar entre os 3 primeiros. E a gente não conseguiu ficar, ficava em quinto, sexto, brigava. Mas foi ali. algo absolutamente normal depois da. E era uma reformulação. Né? Foi uma reformulação que não aconteceu. E é verdade, cara. É engraçado que o meu vô falava, né? Eu quero te ver jogando no Palestra. Meu vô, verdade. O meu vô, ele não torcia Palmeiras. Ele falava que era o Palestra. E ele tinha um distintivo desse tamanho, no quarto dele, do Palmeiras. Palmeirense roxo. Meu tio, a família da parte da minha mãe, toda a italianada, todo palmeirense. E eu não consegui dar essa alegria pro meu vô dele me ver. Foi por falta de oportunidade, né? De ver jogando com a camisa do Palmeiras, que foi o último. Até porque a década de 90, né, do Palmeiras também, época da Parmalat. Ali era difícil jogar. Era sensacional, né? O time da Parmalat, a gente brigava, né? Porque foi o Santos, o São Paulo, a gente brigava com eles. Imagino que ganhar do Palmeiras naquela época era dificílimo, né? Não, e a gente conseguiu, né? O São Paulo conseguiu alguma coisa quando eu estava no São Paulo, no Santos. Teve um jogo. Para mim, aquele time de 95 do Santos foi o mais difícil, foi um jogo contra o Palmeiras no Pacaembu. E a gente tinha que ganhar do Palmeiras, o Palmeiras Parmalat, aquele timaço que era na seleção brasileira. E a gente ganhou de 1-0 com o gol do Wagner. E se a gente não ganhasse aquele jogo, a gente não conseguia classificar para frente, para pegar a semifinal e final. E foi um jogaço no Pacaembu, um dos jogos mais difíceis que eu tive. E a gente conseguiu ganhar aquele time do Parmalat. Era um timaço. E depois Atlético Mineiro e Grêmio Barueri foram os seus últimos 2 clubes, né, Jamel? O Atlético Mineiro foi, acho que, a pior passagem que eu tive num clube, porque eu fui contratado para jogar no Atlético. Daí, depois do Corinthians, eu ainda fui para o Japão. Joguei Teve uma passagem no Japão? No Shimizu Spurs, joguei no Shimizu. Do Shimizu, fui para a Espanha de novo, joguei no Almeria, mais uma temporada. Né? E no Almeria eu machuquei, cara. No Almeria eu machuquei meu joelho, tive que ser operado lá, me recuperei. E quando eu voltei para o Atlético Mineiro, cara, eu voltei bem. Quando eu fui começar a treinar, eu machuquei meu joelho de novo. Daí tive que ser operado, tive uma infecção no joelho no Atlético Mineiro. Cara, não consegui estrear no Atlético Mineiro. Para mim foi a maior... peças que o futebol... cara, foi a maior frustração que eu tive na minha vida. Foi ser contratado pelo Atlético, aquela massa, porque realmente é uma massa, o Atlético, e não consegui estrear. Até o momento que eu cheguei na diretoria do Atlético, falei, cara, vamos rescindir meu contrato, porque eu estou me sentindo mal aqui. Porque eu vim para jogar. É um ato de grandeza, né? Foi numa época que o Atlético tinha caído para a segunda divisão, foi aquele time que tinha que subir. E uma obrigação, força, né? Você contratado para jogar. E não jogava, cara. Me dava um desespero, meu. Em Belo Horizonte eu conheci todas as clínicas, todos os hospitais, tudo que você imagina de... Menos que fosse campo de futebol, eu conheci. Até o momento que eu não aguentei mais e falei, olha, eu vou encerrar minha carreira aqui, vou voltar para São Paulo, eu não estou me sentindo bem de estar aqui e não estar podendo ajudar. Isso com 33, Jamel? Foi com 33. 33 anos. De 33 para 34. E daí eu já tinha dado como... Comecei a me preparar para... Comecei a fazer faculdade, comecei a estudar, já pensando já que ia acabar minha carreira. Daí eu voltei para São Paulo e teve o Barueri, que foi uma... o Sérgio Soares era o treinador na época e a gente tinha um relacionamento e falou, pô, Jamel, eu preciso que você venha jogar comigo aqui, cara. E eu falei para ele, meu, não dá. Eu consigo jogar meio tempo, olhe lá, não consigo treinar, estou com problema no joelho, não dá mais, né? Mas ele falou, não, vem pra cá, a gente quer que você venha, quer que você venha jogar nessa circunstância. E ainda eu joguei o Campeonato Paulista, participei de toda essa história do Barueri, de acesso atrás de acesso, Série A2, A3 brasileiro. Saudades, né? E daí aconteceu a mesma coisa. Chegou um dia que eu cheguei pro presidente e falei, cara, não dá mais. Eu tinha um contrato até o final do ano. E eu falei, olha, vamos rescindir e tal. E foi quando que o Walter, né, que era o presidente na época, e o Rodrigo Pastana, hoje que é gerente de futebol aí, rodou muitos clubes. E eles falaram para mim, olha, a gente acaba a carreira com você como treinador, como jogador, só que a gente quer que você venha aqui ou como treinador ou como gerente de futebol. Que legal, até porque você já estava buscando, né, se especializar no assunto, não foi de paraquedas, né? Não, cara, eu acredito assim, que você tem que se preparar para fazer as coisas. Não adianta você querer trabalhar como jornalista e não se preparar para ser jornalista. O médico tem que ser médico, o advogado também. Então eu já estava me especializando, já estava estudando, tanto na parte de gerência, de administração, como na parte de treinador também. Fui fazer curso de treinador, fui fazer curso de gestão de pessoas, de psicologia no esporte. Fui fazendo, fiz uma faculdade, tirei meu CREF também de educação física. Legal. Então eu me preparei para quando eu parasse. E foi muito legal, como eu falei,
No domingo teve o último jogo do Campeonato Paulista, tirei a chuteira, no outro dia eu estava no mesmo clube. Terninho. Não era terno e gravata, mas já era de sapato, no ar-condicionado, com uma mesa, um computador, e a bola, a chuteira ficou de lado. Mas com a sua experiência, que depois se alastrou e você foi ser dirigente, inclusive do Santos Futebol Clube, né? Clube que você foi muito bem em 95. Então, daí já virou a página, né? Eu comecei a trabalhar como gerente no Barueri, a gente foi campeão do interior, teve acesso à primeira divisão, da Série B, muito legal. E com esse trabalho eu fui chamado para trabalhar no Coritiba. Fui para Coritiba, um desafio grande, que o Coritiba é um time grande. Uma pessoa de fora de lá, que não tinha relacionamento nenhum com o Coritiba, é difícil, vindo de São Paulo, chegando lá. Só para você ter uma ideia, a minha apresentação, o pessoal de lá colocou um gol meu do Santos contra o Coritiba. Caramba, que legal. E eu comemorando o gol contra. E daí os caras falaram, tá vendo? Esse cara não tem relação nenhuma com a gente aqui. Poxa e vida. foi difícil de Que chegada, hein, Jameli? Foi difícil, mas a gente conseguiu fazer. Tive o Dorival Júnior lá, o primeiro trabalho que a gente fez junto. O Coritiba fazia um tempo que não era campeão paranaense, a gente foi campeão dentro da arena, contra o Atlético Paranaense. E dali depois veio o convite para trabalhar no Santos, que foi aquele Santos que todo mundo lembra, que foi o Santos do Neymar, do Robinho, do Ganso, com o Dorival Júnior também, a gente conseguiu trazer o Dorival Júnior para trabalhar de novo junto. E foi, eu acho que um dos melhores Santos que teve, que foi o Santos ganhando a Libertadores, o Santos ganhando a Copa do Brasil. E ainda... Com aquela formação na sua chegada, né? Exato, que jogava bem demais e teve várias coisas, jogadores que a gente conseguiu vender para o exterior, que estavam desvalorizados no Brasil, a troca do Arouca pelo Rodrigo Soto, que todo mundo falava, cara... Essa troca, hein? A gente tem até a foto aí quando ele foi apresentado. Então, ninguém imaginava que o Arouca ia jogar toda essa bola. Foi sair agora, recentemente, no Santos. A gente foi muito criticado, né? Porque o Arouca era um cara que não estava jogando no São Paulo, o Rodrigo Soto era o capitão do time. Ele era, exatamente. E um cara sensacional também. E mudou totalmente a figura, né? E foi pro São Paulo, não conseguiu jogar, e o Arouca foi pro Santos. Enfim, o ano de 2010, 2011, para mim, foi muito bom lá no Santos. E você falou de reconhecimento que você tem, né, na Espanha, e teve também na equipe do Santos, naquele campeonato paulista que o Santos foi campeão em 2011. Vamos ver, né, esse momento do Jameli no Santos. Santos! Essa torcida aí, ó, que desde 95 a gente está engasgado com esse campeonato, ó, e agora isso aí, ó, o Giovani representou a gente, ó, isso aí, ó, aquele time de 95 aí, ó, o pessoal de 95, é o Giovani aí, ó, o Giovani que merece aí, ó. Isso aí, porra! Mais um, ó! Essa porra! É mais um esse aqui! E na bola tem isso, né, Jameli? Pô, fica aquela coisa ainda engasgada. Quantos anos depois? 95 estava ali? 15 anos, 15 né? anos depois. 15 anos depois, no mesmo palco, né, no Pacaembu, a gente ser campeão. E foi legal porque o Giovani estava no campo. A gente foi campeão ali. E conseguiu ajudar de verdade, né? Foi muito legal. O Edinho que apareceu aí também, foi uma coisa que estava entalada para a torcida do Santos. E ali é momento de extravasar e alegria. Sim, e é gostoso a gente lembrar disso. Para você, o seu melhor companheiro que você teve em toda a sua carreira? Olha, é difícil falar o melhor, cara, mas eu joguei com craque, cara. Eu tive a oportunidade. Eu nunca fui o craque do time. Eu sempre era o segundo, o terceiro, o quarto jogador mais importante, mas sempre o meu trabalho fazia com que o craque aparecesse, né? O Giovani no Santos... Até pela sua posição, né? Aquele meia... o assistente, né, ali. Isso. Então, no Santos, com o Giovani foi muito bom. O Giovani cracaço. Teve o Edilson também. A gente fez uma dupla muito boa. Com o Snyder lá no Zaragoza, com o Sávio Milosevic. Snyder eu já vi que você não dá um sorriso tão grande assim. Não, é que o cara era bom, mas não era tão legal assim. Entendi. Não, mas era uma pessoa de gente boa. É que eu não tinha um contato pessoal que a gente tinha com os outros. Sim. Eu tive uma parceria muito boa com o Sávio Milosevic, que era o centroavante da Iugoslávia, que jogou a Copa do Mundo e tudo. Um cara também que a gente fez muito sucesso. E eu sempre falava, pro Giovani principalmente, eu falava, pô, eu tô aqui na segunda-feira depois do jogo, né? Tô com gelo no joelho, gelo na cabeça, todo arrebentado.
você fez 2 gols, a capa do jornal é você. Pô, você tem que me ajudar um pouquinho, dar um pouquinho do teu salário pra mim, porque a gente tá se matando aqui pra você aparecer. E ele dava risada, tirava um sarro, era muito legal isso daí. O melhor jogo seu, tem um jogo que mais marcou? Teve vários jogos que marcam, mas a final da Taça São Paulo, de júniors, eu com 17 anos, jogando ali, fazendo 3 gols contra o Corinthians. Corinthians, um timaço, Pacaembu lotado. O São Paulo nunca tinha ganho um título na Taça São Paulo. E a gente ganha de 4-3, eu fazendo 3 gols. O primeiro jogo pela Seleção Brasileira também. Teve a final da Copa do Rei pelo Zaragoza. Aquele pênalti, né? Aquele pênalti que eu tive que bater ali, né, no nervosismo. São 3 jogos que eu acho que não precisa nem... São jogos que estão na memória sempre. E teve um jogo na Vila Belmiro também que eu fiz 3 gols contra o Bahia. Que foi um jogo que ninguém... Não tem nem vídeo, não tem muito gol e tal, mas... Cara, eu joguei muito aquele jogo. Fiz 3 gols, dei 2 assistências, não sei o quê, e fui expulso, cara. Acho que foi o jogo que aconteceu tudo aquele jogo comigo. Quem que se assemelha hoje no futebol com o seu estilo? Olha, eu sempre tive aquela característica de ser o número 1, aquele número 1 do Zagallo, né? Jogava com 2 atacantes, eu vinha por trás, ou com 3 atacantes, era o que voltavam menos. Eu acho que o Dagoberto hoje tem um estilo mais ou menos de jogar como eu jogava. Talvez o Jadson um pouco. Não, é que eu era mais agudo, não tão técnico que nem o Jadson de armar, mas eu era mais de chegar na área. Então acho que o Jadson também tem um pouco esse lado. Não sei, talvez um pouco parecido também, já estou querendo me botar num nível melhor, mas o Iniesta, que é aquele cara que joga no meio, mas pode estar na frente. Estilo, né? São estilos de jogos, de jogo que eu nunca fui o 9-9 centroavante. Sim, sim. Né, o atacante nato, aquele que faz gol. E nem fui o meia, o 10 habilidoso, que batia falta, batia escanteio e tal. Eu fui entre uma coisa e outra. Perfeito. E isso, pra mim, em algum momento me ajudou muito. Porque eu era um cara mais... Confunde, né, a marcação. O time, eu funcionava melhor. Pro treinador era bom, porque ele me punha na direita, me punha na esquerda, me punha de volante, me punha de atacante, jogava. Só que também me atrapalhava um pouco, porque os caras falavam assim, vamos contratar o Jameli, tudo bem, mas ele vai jogar de quê? De 9, de 10, de 8? Quem que é o Jameli? Entendi. Então, em algum momento, também atrapalhou, mas ser esse jogador... Né? Tudo tem esses 2 pontos. Não, ser esse jogador versátil me ajudou muito. Eu imagino que mais te ajudou, sim. Vamos pro Fala Dele aqui. Pessoas que marcaram a carreira do Jameli, que participaram dessa época dele aqui também. A gente vai ouvir a opinião do Jameli nesse finalzinho do programa. Vamos ver quem é o primeiro? O que você tem para falar? Esse também jogou pouca bola, hein? Vestindo o Real Madrid aí, né? Jogou muito, cara. O Sávio, eu peguei contra ele, né? Ele jogando no Real Madrid e eu jogando no Zaragoza. E na seleção, né? E na seleção a gente jogou junto. E depois que eu saí do Zaragoza, ele foi pro meu lugar no Zaragoza. Ele foi contratado. Eu tava com essa dúvida, se vocês chegaram em algum momento a jogar no Zaragoza, não, né? Não. Eu saí e ele chegou. Mas é um cara que eu tenho contato ainda. Tenho contato com ele, é um cara que eu gosto muito. E que teve uma carreira um pouquinho não, de jogar em times melhores que eu, de mais sucesso. Mas foi uma carreira parecida. Aquele cara que surgiu no time grande do Brasil, foi fazer a carreira fora, ficou muito tempo fora. Não jogou tanto no Real Madrid quanto você jogou, mas daí ele foi pra França, depois ele foi pro Chipre, e jogou sempre em times importantes. Fora do país, entendi. Vamos ver quem que é o próximo aqui pra gente conseguir falar de todo mundo aqui? O que você tem pra falar do Giovani? Esse aí é craque, é gênio. A gente ficava concentrado junto, dormindo no mesmo quarto, né? A gente ficava quando a gente tinha concentração era junto com ele, então teve uma aproximação muito grande. E é um cara que hoje está bem longe do futebol, está lá em Belém, tem a escola dele. E é a opção dele, né? E ele quer ficar assim, cara. Quando eu ligo para ele de vez em quando, eu falo com a mulher dele, porque nem atender o telefone ele atende, eu falo, fala para ele atender o telefone. Daí a gente se fala, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, foi um dos meus melhores parceiros que eu tive dentro de campo e fora também. Pô, que legal. Vamos ver mais um. O Edinho também fez parte e passou por diversos momentos aí na sua vida. Eu queria ouvir o Jameli falar do Edinho. Cara, o Edinho é um cara fenomenal por ser quem ele é, né? Filho do Pelé. Imagina o peso que ele carrega por ser o filho do Pelé. A gente jogou junto, depois a gente trabalhou junto, eu como um chefe dele, vamos dizer. E passou por muitos problemas, acho que não tem que entrar no mérito se ele está certo ou se está errado. Passou por vários problemas, conseguiu sair desses problemas. Hoje é um cara que está aí lutando, tenho amizade com ele, continuo falando com ele. A gente de vez em quando faz um churrasquinho junto, a gente tá junto. Só não sabe jogar tênis, porque eu ganho dele sempre no tênis.
E jogar basquete também não sabe, mas é um cara que eu tenho muito carinho também. É impressionante, muita gente fala muito bem dele, a gente torce para que ele resolva todos os problemas dele. Eu também, cara, por que cima. ele consiga botar aí a carreira dele e a vida dele na... O cara é filho do Pelé e é muito querido por muita gente que eu já convivi aqui no futebol. Para encerrar, eu vou te fazer uma pergunta muito particular. Com tanto treinador ruim aí, quando que eu vou te ver de volta como treinador de futebol, hein, Jameli? O meu projeto é voltar a treinar. Né? Eu tive uma experiência no Marcílio Dias e por várias circunstâncias não consegui seguir isso aí, porque a vida vai dando os caminhos, você tem que tomar decisões, mas eu estou voltando agora, eu vou parar agora para o meio do ano, devo estar organizando toda a minha vida pessoal, vou conseguir resolver os meus problemas. Estou já com alguns estágios programados para ficar com o pessoal, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, para ter essa... Agora está na moda falar esse negócio de reciclagem e tal. Não, mas não é. É ver o que os caras estão fazendo. Exatamente. De bom, pegar o que você já tem, colocar em prática. E a minha ideia é voltar a trabalhar como treinador, né, para o segundo semestre voltar. Deixar tudo isso de que é gerente, é comentarista. Não. Vou focar na minha carreira, me preparar para isso. Eu acho que as pessoas têm que se preparar para quando aparecer a oportunidade eu estar aí. E deixar fazer meu jabazinho, né? Com certeza. Estou aqui... Aquilo que você traz de experiência, voltando, né? a trabalhar no campo, que é o que eu quero fazer, voltar a trabalhar como treinador e esperando aí algum projeto, algum time que aposte na ideia, aposte em mim, aposte no que eu penso, para a gente conversar. E para mim não importa qual que é o time, eu acho que a gente tem que começar num lugar que você tem um projeto. Pode ser aqui em São Paulo, pode ser fora, pode ser um time pequeno, pode ser um time grande, mas eu acho que você tem que estar junto com pessoas que acreditam no seu trabalho. Isso que é fundamental. Muito legal. E eu vou torcer e agradecer aqui ao Jameli. Termino te cumprimentando. Muito obrigado pela entrevista. Cara. Parabéns pela sua história. Acho que todos nós que gostamos de bola, de futebol, nos deliciamos com uma entrevista muito legal que você nos concedeu. Muito obrigado e parabéns, Jameli. Não, obrigado. Eu que agradeço, porque já fiquei arrepiado várias vezes, fiquei emocionado, quase chorei, porque vocês passaram aí da minha carreira. Isso ninguém tira, né? Isso é um negócio que eu falo, é meu. Né? A gente pode ter muita coisa na vida, pode perder, pode ir para frente, pode ir para trás, o mundo dá muita volta, mas o que eu vivi ali, cara, é uma coisa minha e eu tenho isso guardado no coração e quando eu vejo eu fico realmente emocionado. E obrigado por esse presente que vocês me deram. Que é isso, presente nosso, e foi muito legal conhecer aqui o Jameli e saber também dessa parte pessoal, né? Pai aqui de 3 filhos, 2 filhas, 1 filho, e que é um cara sensacional. Obrigado ao Jameli, nós voltamos sábado que vem, fica aí 1 da tarde, a gente está sempre aqui trazendo alguém legal, né, do esporte, envolvido no esporte para você, no Encontro Esportivo. Um grande abraço e até lá.